Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, com tradução para o português do Carlos Martins Pereira. Da autora eu já tinha lido Paula em 2017, que é um livro incrível, realmente muito bom, mas que não tinha me deixado na pira de querer conhecer o resto da obra da autora e ler a obra inteira dela. Ano passado eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, um livro que eu favoritei no ano e pra vida. E eu fiquei com muita vontade então de ler mais clássicos do realismo fantástico na América Latina. Juntou isso com o fato de que essa leitura foi escolhida por Leia Mulheres de Julho, aqui do Rio de Janeiro, e a minha amiga Luísa, a maior Allender que eu conheço, me deu esse livro de presente de aniversário. Então eu peguei o livro, eu não queria largar, se tornou também um dos favoritos da minha vida e eu não sei nem por onde começar a gravar esse vídeo pra vocês. Bom, é um livro que eu amei tanto e que é tão complexo que fica realmente difícil se achar no direito de sentar pra falar qualquer coisa sobre ele. Mas eu tô aqui e eu vou tentar, né? Eu acho que o que eu tenho que começar dizendo sobre esse livro é que eu acho magistral a forma com que a autora consegue unir o interno com o externo. Então eu leio vários livros que são mais intimistas, mais emocionais do que de ação, e muitos livros que são de ação, não tantos assim, mas leio alguns, e esse livro ele é perfeitamente tanto interior quanto exterior. A gente vai acompanhar aqui uma saga de família. No início a gente tem um pouco da família Del Valle, mas a partir então a gente vai conhecer mesmo a família Trueba e as mulheres de sua linhagem. E a gente tem muito sobre essa família, muito sobre o interior dos personagens, e enquanto isso a gente tem um pano de fundo político arrebatador. E é por isso que eu diria que esse livro não só é um livro de realismo fantástico, mas ele também é um livro de ficção histórica. É claro que no 100 Anos de Solidão a gente também tem um pano de fundo político acontecendo. O Gabriel também se baseou um pouco na ditadura colombiana e barraou em outras ditaduras da América Latina, mas nem de longe o político naquele livro é tão literal quanto é aqui. Não me entendam mal, a política está muito presente em todo o cerne de 100 Anos de Solidão, mas aqui a gente tem um panorama muito claro da ditadura chilena. Eu queria deixar claro também que, embora a Isabel tenha estudado, principalmente trazido como referência a ditadura chilena, já que, enfim, esse foi um país em que ela viveu grande parte da sua vida e ela presenciou essas coisas acontecendo, ela não situa a sua história nem no tempo e nem no espaço, o que faz com que ela tenha um poder ainda maior, porque o tempo podia ser hoje, o lugar podia ser o Brasil, infelizmente, ou qualquer outro país da América Latina, porque embora a ditadura do Chile esteja presente aqui e ela seja muito específica, em nenhum momento a Isabel fala que a gente está no Chile. Inclusive ela cita o Chile como um país vizinho, assim como ela cita o Brasil. Então a gente sabe que esse é um país inventado na América do Sul, que conta aí com um panorama político que podia ter acontecido com qualquer outro país da América do Sul, e isso é que eu acho de mais fantástico no seu livro. Mesmo assim, a gente pode considerá-lo uma ficção histórica, porque se a gente quiser tratar esse país como um Chile e ler esse livro como uma história da ditadura chilena, a gente também pode, né? A Isabel, ela é sobrinha do Salvador Allende, então não só ela acompanhou tudo isso como povo, mas como família, e ela pôde estar mais próxima desses acontecimentos. Então, assim, o que aconteceu no Chile, né? Salvador Allende foi eleito presidente de forma democrática, seria o primeiro governo de esquerda em muitos e muitos anos no Chile, e a direita não engoliu. Então, as classes altas e a classe média do Chile imploraram, né, fizeram acontecer e pediram, aliás, eles acham que fizeram acontecer, né, porque na verdade quando os militares tomam o poder sendo chefiados por Augusto Pinochet, não vai demorar tanto tempo assim para a classe média descobrir que eles pediram por uma coisa que eles nem sabiam o que era, que na verdade eles não mandam em porra nenhuma ali, né. A classe média louvou esse golpe porque finalmente eles teriam de volta os bons costumes, e as mulheres de saia, e os homens de cabelo curto, e as mulheres de rosa, os homens de azul. Qualquer semelhança, infelizmente, não é mera coincidência, mas meio que é, né? Porque esse livro foi publicado há muito tempo atrás, embora ele pareça uma sátira do governo Bolsonaro. Onde eu tava, eu fico estressada com essas coisas. Enfim, logo a classe média vai ver que ela não sabia o que ela tava pedindo, e é exatamente o que infelizmente está acontecendo aqui no país, embora graças a Deus não tenha acontecido um golpe militar ainda, né? Então a gente viu a classe média lutando por um país com retorno dos bons costumes
sem saber pelo que eles estavam pedindo. E é exatamente o que acontece aqui, foi o que aconteceu no Chile e é o que a Isabel vai trazer pra gente. Mas, tirando um pouco, né, essa questão do panorama político, vou falar um pouco da família Trueba. A gente tem 4 personagens que são os grandes pilares desse livro: Esteban Trueba, o patriarca da família, e suas 3 mulheres: Clara, sua esposa; Blanca, sua filha; Alba, sua neta. E... bem, a Clara, eu acho que é seguro dizer que ela é a personagem mais importante do livro. A Clara é a alma desse livro. E a gente tem 2 narradores contando essa história. Um deles a gente não sabe quem é, o segundo é o Esteban Trueba, só que a gente sabe que quem quer que esteja narrando isso teve acesso às lembranças da Clara, porque ela mantinha diários. E desde o início a gente já sabe que aquelas anotações estavam nos cadernos da Clara, que era clarividente e que aos 9 anos preveu que sua irmã iria morrer, sua irmã mais velha, Rosa, que estava prometida em casamento para ninguém mais, ninguém menos que Esteban Trueba. De fato morre tomando uma taça de vinho envenenada que tinha sido enviada, na verdade, para o seu pai. E por ter previsto aquilo e ficado muito chateada consigo mesma, a Clara decide que não vai mais falar. E ela só volta a falar então 9 anos depois para comunicar que ela vai se casar com Esteban Trueba, o ex-noivo de sua irmã, e que tinha sumido dali há muito tempo, ninguém mais via, e os pais ficaram meio quê? Mas no mesmo dia Esteban de fato chegou na casa da família pedindo a mão de Clara em casamento, e ela vai se casar com ele mesmo tão nova e vai seguir para essa vida ao lado da família Trueba. Ela vai se mudar então para Casa dos Espíritos, que é um grande símbolo dessa história, sobre o qual a gente vai falar mais pra frente. E ali ela vai levar uma vida então ao lado de Esteban. A Clara é muito sábia, muito decidida, ela tem essa questão da clarividência, então ela meio que sempre sabe o que vai acontecer. E por isso ela é muito resiliente em relação ao seu destino. Ela não era apaixonada pelo Esteban, ela nunca foi, mas ela sabia que ela tinha que casar com ele porque aquilo estava no seu destino, e assim ela vai levar a maior parte da sua vida, né? Muita gente acha que esse livro é de terror por causa do título, mas não, ele não é. Bom, pelo menos não terror nos modos que as pessoas imaginam quando se trata de espíritos. Ele é um terror muito real, infelizmente, porque por questões políticas muito sérias, mas não, ele não é um livro de terror, e os espíritos aqui eles aparecem muito mais metafórica do que literalmente, e principalmente através das premonições, vivências e pensamentos de Clara e futuramente de sua filha e de sua neta, que não são tão clarividentes quanto ela, mas ainda carregam, né, essa eteriedade que Clara carrega. Esteban Garcia, por sua vez, é um homem que era muito pobre, que ele saiu do nada, né, então ele se tornou um grande latifundiário, e dentro da história do Esteban tá muito presente a questão da luta de classes e do absurdo que é essa desigualdade de classes. Então Esteban se tornou um latifundiário, ele é dono de muitas terras, ele fica sentado no sofá dele, gerenciando, enquanto os trabalhadores rurais fazem todo o serviço, não ganham quase nada com aquilo, então sempre eternamente devendo ao patrão por ter possibilidade de plantar naquelas terras, né? Mesmo que o lucro seja sempre do Esteban e que eles ganhem pouquíssimo com isso. Esteban e Clara vão ter uma filha, a Blanca, que futuramente vai se envolver com Pedro III Garcia. Os Garcia são uma dessas famílias, né, de trabalhadores rurais do Esteban, então é óbvio que ele vai ser terminantemente contra esse relacionamento e vai ficar com raiva da filha para todo sempre por causa dele, mesmo que esse relacionamento tenha gerado Alba, sua neta e a menina de seus olhos, e que futuramente vai querer se juntar com a guerrilha de esquerda e vai fazer pirar o cabeção do avô, porque ela vai lutar contra todos os valores e princípios que ele carrega desde sempre. Então Esteban, ele é um homem atroz, que é considerado vilão muitas vezes pelas mulheres de sua família, mas também pelos seus funcionários ali, por grande parte do povo. Ele é um típico conservador de direita rico, que quer que tudo continue do mesmo jeito para que ele possa viver em paz. E ele seria, assim, um vilão se a Isabel não tivesse tanto cuidado em não ser dicotômica. Então, principalmente por a gente ter acesso à narração do Esteban, em alguns momentos a gente consegue conhecer a cabeça dele, entender o que ele está sentindo, e não é que isso justifique, mas pelo menos faz a gente lembrar que ele não é um monstro, ele é um ser humano também, assim como os outros, né, assim como as mulheres que o rodeiam. Isso faz com que a gente reflita bastante, né. Como eu falei, ele é um livro de muita ação, principalmente em relação a esse plano político, porque, enfim, eles vão vivenciar aí o momento em que um
um presidente de esquerda vai chegar democraticamente eleito ao poder e vai ser derrubado pela direita, pela aristocracia e pela classe média. Então é claro que isso vem com muita ação, mas o interior desse livro é muito forte, assim. A gente vai acompanhar muito de perto o pensamento dos personagens e principalmente o sentimento deles. Isso tá muito à flor da pele. E o eixo principal que a Isabel traz para sua história, além do anacronismo completo, é o quanto a história e a vida são cíclicas. Seja na história política do mundo, seja na história familiar, seja na história de cada pessoa. E esse ciclo, ele já é deixado bem claro pra gente quando a gente tem 3 personagens aí, até 4, com nomes que significam a mesma coisa, né? Ou seja, luz, claridade, brancura. Então a gente tem a Clara, a Blanca e a Alba. E a gente tem também a mãe da Clara, né? Que era da família Del Valle, que eu citei antes, que é a Nívia. E que também tem um nome, né? Que tá aí dentro desses padrões, o que mostra que todas elas são quase a mesma, e embora sejam sim bastante diferentes, vão repetir ações, vão ter opiniões parecidas, trajetórias e ações parecidas. A Nívia, lá atrás, sendo mãe da Clara, né? Ainda antes disso, ela era casada, teve muitos filhos, mas ela era sufragista. E ela foi considerada a primeira feminista da cidade. Muita gente olhava para ela com maus olhos. Passam-se 4 gerações e futuramente a gente tem a Alba, que vai praticamente entrar para a guerrilha para defender princípios de esquerda. Então, essas mulheres, elas seguem um ciclo muito forte. Um ciclo esse que vai sendo construído e bem firmado ao longo de todo o livro e que vai culminar num final onde a gente tem acesso a divagações, né, dos personagens sobre essa questão de como a vida é cíclica. Além disso, a gente tem a casa, né? Como não falar da casa. Acredito que assim como em Macondo, em 100 Anos de Solidão, a gente tem a casa como um grande símbolo. Um símbolo da família, um símbolo de um país, um símbolo de um povo, porque é uma casa que ela é erguida, ela cresce, ela se esfacela, ela tem que ser reerguida para crescer novamente, para se esfacelar novamente, e assim a história segue cíclica. Isso podia estar sendo falado sobre um país, podia estar sendo falado sobre um povo, sobre uma família, é falado sobre um povoado em 100 Anos de Solidão, sobre uma casa em A Casa dos Espíritos, né? Então, o título do livro, além de trazer essa eteriedade que está presente, além da força da história, né, essa fluidez por conta dos espíritos, das clarividências das personagens, a casa é um símbolo extremamente forte para mostrar essa força do livro e essa força das reconstruções que acontecem, né, durante toda a vida, durante toda a história. Em relação ao realismo mágico, eu acredito que esse livro tem um tanto menos do que a gente encontra em 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é um livro muito mais engraçado do que esse por conta dessas piadas e dessas caricaturas que o Gabriel coloca no texto o tempo inteiro. E não é como se a gente não tivesse aqui, né? É claro que o realismo mágico daqui, ele é mais pesado, até por conta dessa questão dos espíritos, da clarividência, mas a gente tem sim personagens muito icônicos e caricaturizados, o que não quer dizer que eles não sejam tridimensionais e bem desenvolvidos, porque todos são, mas ao mesmo tempo todos são muito caricatos e icônicos, e acontecem algumas cenas assim nesse livro que é de chorar de rir. Então a gente tem um caso logo no início assim do livro da mãe da Clara que morre num acidente de carro e perde a cabeça, e a sua cabeça sai rolando por aí, e aí a Clara vai fazer questão de encontrar essa cabeça fica guardada por anos no porão da casa, e enfim, lá em muito tempo depois na história vai se encontrar essa cabeça e o Esteban vai falar: enterre fulano de tal, junto com a cabeça da minha sogra que ficou lá no meu porão. Então, assim, não deixa de ter, né, esses alívios cômicos que, apesar de serem pesados, são muito engraçados e que ajudam a gente a dar uma respirada em meio a uma história tão densa, tão complexa, tão bem escrita, tão maravilhosa. Esse livro entrou na minha lista de favoritos da vida. Eu tenho certeza que eu não consegui falar aqui sobre 1/10 do que ele é, porque ele é muito, mas se eu conseguir incentivar uma pessoa a sair correndo agora pra comprar e ler, eu já tô feliz, porque que livro maravilhoso. Eu releio poucas vezes na minha vida, mas assim como 100 Anos de Solidão e Ana Karenina, esse foi um livro que eu terminei pensando que eu preciso reler um dia, eu preciso entrar em contato com essa história de novo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!